E para começar falando sobre intimidade, eu vou falar um pouco sobre o que é intimidade, que eu procurei nos dicionários, né? Então, é uma relação muito próxima, é uma amizade íntima. De uma forma geral, a palavra se refere a um relacionamento com alto nível de transparência e liberdade. Então, se você procurar, vai ser esse o significado de intimidade. Você consegue ser amigo de alguém que é desconhecido? Você considera alguém amigo que você conheceu hoje, por exemplo, que você falou uma vez? Não é considerado seu amigo. Então, não tem como você ser amigo de um desconhecido. Para você se tornar amigo, você precisa de ter tempo com essa pessoa, conversar, de ter um relacionamento de intimidade mesmo, a qual você pode falar o que você quiser, você pode brigar e depois se perdoar. Você pode, isso humanamente falando, tá? E você pode ser você, não é isso? E esse relacionamento, quanto mais íntimo ele vai ficando, você vai conhecendo ainda mais essa pessoa. Você vai começando a perceber os detalhes da pessoa, você começa a entender a pessoa às vezes pelo olhar. Quando você, no seu casamento, talvez a aliança entre um homem e uma mulher, de um esposo e uma esposa, eu acho que é o nível mais íntimo de intimidade. Pelo menos até onde eu fui, é a coisa mais íntima que pode existir entre um homem e uma mulher, casado. Então, assim, além disso, só Deus, que é onde eu quero chegar agora. Quando você leva esse assunto de intimidade para Deus, todas essas colocações que eu falei, tudo isso que eu falei, é pouco diante da profundidade desse relacionamento. Então, nem a intimidade de um homem e de uma mulher consegue chegar um pouquinho perto da intimidade que você precisa ter com Deus. Quando você fala dessa intimidade e dessa profundidade, é onde entra essa parte do temor aqui, que fala no versículo. Se você for procurar a palavra temor, o significado dela, na língua portuguesa, é medo, terror, né? E Deus, Ele tem a capacidade de mudar as coisas. E quando essa palavra é voltada para Deus, ela tem um significado diferente. Ela significa obediência e reverência. Então, é totalmente diferente. E por muito tempo, quando eu aceitei Jesus, eu achava que temor era ter medo de Deus. E por muito tempo eu tive medo de Deus. E eu não me achava digna de conversar com Ele. Porque eu me achava tão incapaz daquilo que eu achava que eu não tinha essa oportunidade, eu não tinha essa honra de estar falando com Ele, entende? Só que é o contrário. O temor é que vai te aproximar de Deus. Essa obediência vai te aproximar de Deus. Essa reverência vai te aproximar de Deus. Então, tem muita gente confundindo o temor com medo. Eu tenho um exemplo disso, talvez uma forma ilustrativa de mostrar para vocês sobre o meu relacionamento com o meu pai. O meu pai é um super pai. E ele nunca precisou levantar a mão para me respeitar ele. Eu tenho tanto respeito, tanta admiração pelo meu pai, no meu relacionamento de pai e filha, que eu não fazia as coisas erradas para não magoar meu pai. Então, é mais ou menos isso. Se é que posso comparar alguma coisa com Deus aqui dessa terra, mas é mais ou menos isso. Você admira tanto, você tem uma reverência tão grande, que você não faz algumas coisas, ou você abre mão de algumas coisas por causa desse relacionamento, por causa desse respeito que você tem. Então, a intimidade com Deus, ele gera esse respeito. Esse temor começa a ser gerado dentro do seu coração. E é a partir desse momento e desse tipo de relacionamento que você passa a subir de nível em Deus. Você começa a ser amigo de Deus. Lá em Tiago 2:23 fala assim: Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão, ele se tornou íntimo de Deus pelo seu temor, pela sua obediência. Isaac era o filho da promessa. Ele esperou por Isaac, né? Era a promessa de Deus na vida dele. E Deus pediu Isaac como sacrifício. E sabe o que é que mais me impacta nessa história? Primeiro, porque eu sou mãe.
né? Então, eu já pensei, eu não ia sacrificar meus filhos. Eu estou vendo, eu estou endemoniada, eu estou doida, é alguma coisa. Mas ele tinha um relacionamento com Deus. E ele sabia que era Deus que estava falando. Então, esse nível de intimidade com Deus fez com que ele, sem hesitar, levasse seu filho para ser sacrificado. E ele iria sacrificar se Deus mandasse. Na hora, sem pensar. Por quê? Porque ele tinha um nível de intimidade com Deus muito grande e muito profundo. E sabia que aquilo, mesmo humanamente olhando, seria uma loucura, mas ele sabia que era Deus quem estava falando com ele, era a voz de Deus. E ele sabia, através dessa intimidade com Deus, desse relacionamento, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes, por coisas menores, a gente questiona a vontade de Deus. E aí o problema não está em Deus, está em nós, que não estamos ouvindo a voz, como é para ser ouvida. E aí, outro grande exemplo, e o maior deles, e eu não poderia deixar de falar disso, que é o próprio Cristo, o próprio Jesus, ele é um exemplo de relacionamento com o Pai. Então, ele conseguiu cumprir tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, sem hesitar. Porque ele ouvia a voz de Deus, ele parava para ouvir Deus, e ele continuava. Nos dias difíceis, quando ele era humilhado, quando ele era tentado, em todos os momentos, Jesus parava para escutar o que Deus queria. Ele parava e ele entendia o propósito dele, e ele tinha uma identidade no Pai, porque ele tinha um relacionamento de intimidade. E ele veio e morreu, para quê? Para que a gente também pudesse ter esse tipo de relacionamento. Ele é tão bom que ele nos permite isso, ter esse tipo de relacionamento. Mesmo em sua grandiosidade, ele nos permite ter um relacionamento íntimo com ele. Então, quando a gente tem um relacionamento íntimo com Deus, a gente consegue discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do homem, o que é qualquer outra voz. E muitos de nós estamos acostumados a entrar no nosso quarto e apenas falar. A gente falar. Só a gente que fala. Pede milagre, pede uma coisa mirabolante, uma grande coisa mística para acontecer. E poucas vezes a gente para escutar o que Deus quer falar. E num relacionamento precisa existir um diálogo, é uma escutativa. Você escuta, você fala, você conversa. Com Deus é assim também. Você precisa conversar, você precisa dialogar. Porque como você fala que acredita em um Deus que você não fala? Ele fala, ele está com você no quarto, ele está ali naquele momento, e ele quer escutar você falando e quer que você pare para escutar ele. Eu estava num congresso, eu acho que o nome dele é E.B. Uber, eu nunca sei falar o nome dele direito, mas é esse o nome dele. Ele falou algo que eu sempre tinha dúvida no meu coração. Eu pensava assim, não, eu só posso ser louca da minha cabeça. Porque às vezes quando eu estou dirigindo, eu escuto uma voz. E eu sinto uma paz no meu coração sobre aquele determinado direcionamento. E eu falo, será que isso é coisa da minha cabeça ou será que é o Espírito Santo? Só que eu sei que é o Espírito Santo falando. Porque todas as vezes que eu escutei aquela voz, que eu segui aquilo ali, deu certo. E quando é a minha voz, nunca dá certo. Então, você sente, quando você começa a ter um relacionamento com Deus, você tem uma certeza de que aquilo é Deus falando com você. E ele falou do jeito que Deus falava comigo. Eu falei, yes, é isso aí, eu não estou doida. É isso mesmo. E às vezes a gente precisa ouvir alguém de fora para acreditar na gente mesmo. Mas, amém, Deus mesmo assim fala com a gente. Então, você precisa parar para escutar Deus. Muitas vezes a gente entra no nosso quarto e pede umas coisas para Deus, e às vezes essa coisa não acontece. E aí, é porque você não ouviu o direcionamento, você apenas falou. Deus, ele quer que você escute o que ele quer que você faça para esse problema ser resolvido. E muitas vezes a gente chega com tudo que a gente tem, acabou, aí vai embora, fecha o quarto e vai embora, e não escuta. Esses dias a gente estava fazendo uma oração das mulheres casadas, e eu falei assim, vocês vão ficar 5 minutos sem falar nada, apenas escutando o que Deus vai falar. E muita coisa foi dita.
Muita coisa foi dita. E aí, quantas vezes a gente não escuta a voz de Deus porque a gente não para escutar uma coisa simples. Coisa simples. A gente ainda tem uma ideia de Deus, uma ideia muito figurada de Deus, muito ilusória, né? A gente não acredita que realmente Ele está ali, Ele está escutando, Ele escuta, Ele quer que você converse, como se fosse, sabe, com seu amigo, melhor amigo aqui na Terra. Então, e é nesse lugar que você vai ter, você vai poder ser você mesma. Talvez você tenha um amigo, talvez você esteja com seu esposo e você acha que essa pessoa conheça você 100%. Mas não tem nessa terra nenhum ser humano que conheça você 100%. Só Deus que tem essa capacidade de te conhecer. Você só vai ser verdadeiro 100% com Deus. E olha que eu sou uma pessoa livre. Eu falo tudo que tem na minha cabeça. Eu não escondo a minha humanidade de ninguém. Mas eu, mesmo assim, ainda não sou 100%. Eu só sou 100% com Deus. E Ele sabe disso. Ele sabe as coisas que passam no meu coração, na minha cabeça, as maldades, tudo. Deus sabe de tudo. E eu me sinto muito livre com isso. Porque só Ele pode me dar essa liberdade de eu explodir as coisas ruins que tem dentro de mim diante da presença dEle. E talvez algumas coisas ainda estão dentro de você porque você ainda não entendeu isso. De que existe um amigo íntimo, que você pode ser 100% você. Que você não vai encontrar isso em ninguém. E quando você coloca essa expectativa em alguém, você se frustra. Você não quer continuar, você não quer prosseguir, porque certamente essa pessoa vai te magoar de alguma forma, ou vai te rejeitar de alguma forma, ou vai alimentar o teu ego de alguma forma. E aí isso vai culminar numa coisa ruim à frente. Quando você fica sem um direcionamento de Deus, quando você só fala, você percebe que você é uma pessoa meio que perdida dentro da igreja, assim, alheia. Você não sabe de nada, não sabe qual ministério, não sabe seu chamado. Eu não sei qual é o meu caminho. Não sou eu que tenho que falar, não é o pastor Nonato, não é sua liderança. Quem tem que falar é Deus. Eu já vi muitas pessoas culpando a igreja, culpando os pastores por algumas coisas que aconteceram na sua vida. Às vezes um casamento errado, às vezes um emprego errado. Mas essa responsabilidade não é nossa. A gente pode te orientar, a gente pode te ajudar, mas uma decisão importante dessa é você precisa falar com quem de fato conhece todas as coisas, que é Deus. Eu sempre coloquei essas coisas diante de Deus. Meu casamento, a hora de eu ter um filho, a hora de eu ir para o meu emprego, a hora de mudar do emprego. Então, são coisas que são tão íntimas suas e coisas tão sérias que você precisa jogar na mão de quem tem a solução para você. De quem vai trazer um entendimento correto para você. E aí eu vejo algumas pessoas que, por qualquer motivo, são levados por ventos de qualquer doutrina ou saem da igreja e aí coloca a culpa em milhões de coisas. Realmente tem muita coisa que pode fazer com que a pessoa fique magoada na igreja. Eu já vi muita coisa acontecer. Já passei por muita coisa. Mas em nenhum momento eu deixei que esse tipo de coisa abalasse o que Deus tem para a minha vida, o que Deus vai fazer na minha vida, ou as expectativas do que Deus tem para a minha vida. Por quê? Porque eu sempre coloquei isso diante de Deus. E eu sempre ensino isso, que as nossas expectativas têm que ser em Deus. E o nosso relacionamento mais profundo tem que ser com Deus. Ele nunca vai te abandonar e Ele nunca vai te decepcionar. Eu tenho certeza disso. Ele nunca vai deixar de cuidar de você ou de te dar uma resposta, se você buscar. Então, e aí tem o outro lado, quando você vê alguém dentro da igreja passando por uma grande tribulação, e às vezes você se pergunta, meu Deus, como essa mulher consegue se manter em pé, com tanta provação, com tanta dificuldade, com tanta coisa que está acontecendo. Às vezes eu vejo a vida de algumas pessoas que é uma tribulação atrás da outra, não tem paz, e a pessoa é adorando, e a pessoa é buscando, e a pessoa tem um nível de relacionamento com Deus tão profundo que essas coisas
não abalam o relacionamento dela com Deus. E aí eu entro em crise com algumas pessoas que, por qualquer coisa, desistem. Então, toda vez que eu tento fraquejar, eu penso nas coisas, nos direcionamentos de Deus, mas essas pessoas são referenciais para mim também. Eu me sinto, eu não tenho nem coragem de desistir. Se essa pessoa bem que não desistiu, quem sou eu para desistir com uma coisa pequena dessa? Fico envergonhada. E aí eu estava assistindo uma ministração sobre amigos de Deus, e esse pregador falava assim, ele leu a palavra em Amós 3:7, que falava assim: certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Deus, o soberano, não faz coisa alguma sem antes revelar o seu plano. E aqui tem uma revelação. Você, se tornando amigo de Deus, vai ter uma revelação dele. E Deus, ele gosta de falar antes de fazer. Deus, ele sempre fala antes de fazer. Se você for ler a Bíblia, ele falou para Noé antes de acontecer, ele falou para Abraão antes de acontecer, ele falou para Moisés antes de acontecer. Então, Deus, ele gosta de conversar antes de agir. Então, às vezes a gente busca. Eu quero avivamento, eu quero abalar as estruturas dessa nação, mas a gente não escuta a revelação do que Deus quer fazer para que isso aconteça. Então, antes de qualquer coisa, Deus, ele gosta de conversar. Antes de fazer uma coisa, ele fala. Ele quer aqueles que podem ouvi-lo. Ele está esperando por essas pessoas. Deus, ele sempre vai querer amizade. E nós só queremos o quê, ultimamente? A gente tem buscado muitas coisas, menos relacionamento com Deus. A gente tem buscado milagre, como eu já falei. A gente tem buscado igreja lotada, congressos lotados. E isso não é ruim, isso é algo bom. Isso é externar, às vezes, algo que Deus esteja fazendo. Mas muitos de nós estamos superficialmente só querendo isso, e quando chega em casa a gente não tem um relacionamento com Deus, a gente não tem escutado a voz de Deus nos direcionando. Então, Deus, ele mais do que essas coisas, ele quer uma amizade com cada um de vocês, com cada um, de forma particular. E poucos querem esse relacionamento, e isso é vergonhoso. Eu estava falando com o Joane que eu acho ridículo a ideia de alguém desprezar um relacionamento com Deus. Abominável. Abominável, porque a gente tem essa presunção, eu acho que é assim que fala, de se achar no direito de rejeitar Deus. Não é terrível uma coisa dessa? Deus é Deus. Não tem como a gente rejeitar Deus. A gente não passa de pecadores miseráveis. Sinto muito falar isso, mas é isso. E Deus é quem eleva a nossa autoestima. É Ele que nos dá credibilidade. Porque se a gente for olhar por si só para nós, a gente não tem essa capacidade de chegar aos pés de Deus, entende? É Ele que nos permite isso, é Ele que deseja isso. E por isso a gente tem esse acesso. E quanto mais você conhece Deus, mais contemplativo Ele se torna. Esse temor e essa reverência, ela é gerada cada vez mais, porque tamanha a grandeza de Deus, perfeito Ele é, você não consegue mais deixar de contemplar e de admirar esse Deus perfeito. E aí, a partir desse momento que você começa a ter a disciplina de todos os dias orar, de buscar, de ter um tempo para Deus, você começa a aumentar esse temor e a ver que o seu nível de intimidade com Deus vai aumentando e as revelações vão vindo. Relacionamento com Deus, ele tem que ser feito a sós. E aí é onde eu entro num outro ponto. Vir à igreja é bíblico, é uma comunhão com os irmãos. Você precisa vir à igreja. Mas mais importante do que isso é você ter uma vida particular com Deus. Ele tem me cobrado isso, ele tem me cobrado mais intimidade, ele tem me cobrado ser menos Marta e mais Maria, como diz o meu esposo, né?
Então, tire o seu tempo e busque Deus. Tenha tempo a sós com Deus. Por que Deus tem me cobrado isso? Às vezes o ministério, ele te afasta dessa intimidade. Parece loucura, mas é verdade. Você atende tantas pessoas, você tem que ter tanto tempo para cuidar das pessoas, que você acaba esquecendo de se relacionar com Deus. Você, às vezes, tem que ter tanto tempo para o seu filho, para o seu esposo, ou no seu trabalho, que você acaba não dando tempo para Deus. E no nosso dia a gente tem 24 horas. E a partir do momento que você aceita Jesus, você, quando aceita Ele, você de criatura passa a ser filho. Mas depois de ser filho, você tem um outro nível, que é um nível de ser amigo de Deus. E isso é intimidade com Deus. Você precisa buscar isso. Você precisa buscar esse outro nível. Por exemplo, quando você tem um filho, você cuida dele, você protege ele, você quer ele sempre por perto, mas tem coisas que você não vai falar para o seu filho. Não é verdade? Nem tudo eu vou falar para o Gustavo não vai nem entender. Nem tudo eu vou jogar nos ombros da Ana Beatriz, ela não vai entender. Mas quando você tem um amigo, você compartilha, você consegue jogar os fardos, você consegue compreender o que ele quer falar. Então você precisa subir de nível em Deus, se tornar amigo íntimo de Deus. Amém? Quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você vem para a igreja, você consegue externar isso. E as pessoas sentem isso. E as coisas começam a acontecer. Então, não é que você não tenha que vir na igreja, é que para você fluir aqui de forma extraordinária, você precisa antes se alimentar na intimidade com Deus. Amém? Então, se alimente em casa para externar para o mundo o que Deus quer falar. O meu esposo sempre fala disso, sobre tocar os céus, mas também tem que tocar na terra, né? Você precisa se relacionar, mesmo que você não goste. Você tem que se relacionar. Deus, Ele te transforma. Eu sou uma pessoa extremamente difícil de relacionamento. Sou muito tímida às vezes, quando é para falar. Só eu e outra pessoa, assim, eu tenho dificuldade. Mas eu decidi ser transformada por Deus. Por quê? Porque eu sou pastora. E aí, se eu não me relacionar, tá difícil, né? Então, eu abri mão das minhas vontades, das minhas, sabe, das minhas manias e do meu conforto, porque eu estava num momento de intimidade com Deus e Ele me revelou isso. E aí eu comecei a aceitar as coisas que Deus tinha para a minha vida, o ministério e tudo, que vocês já conhecem. Então, você precisa estar atento a esses momentos de intimidade para que o externar aconteça, para que as pessoas vejam Jesus em você aonde você estiver. Nesse lugar, a sós, você não precisa ser visto por ninguém. Muitos cristãos, eles têm buscado púlpitos, muitos cristãos, eles têm buscado aceitação humana. E nesse lugar, por isso que poucos buscam esse lugar secreto, porque lá ele não é visto. Lá ele só é visto por Deus. Ele não tem a aceitação humana, ele não tem massagem de ego, não. Lá é um lugar, só Ele e Deus vai saber o que está acontecendo ali. E muita gente não busca porque talvez não seja interessante que ninguém esteja vendo, né? E eu lembro que a primeira vez que eu falei em línguas, eu estava no interior daqui do Maranhão. Acho que eu tinha 16 anos, eu estava com a minha melhor amiga no quarto, ela de um lado, eu do outro. E eu tinha um negócio de orar debaixo da cama. Doida. E aí, esquisita, debaixo da cama, só debaixo da cama. E eu sei que eu comecei a cantar, tal, e comecei a falar em línguas. E eu sou uma pessoa racional, gente. Racional. Então, assim, para mim falar em línguas, tem que ser Deus mesmo. E aí eu comecei a falar em línguas, papapá. E a minha amiga lá do outro lado, papapá. E eu sei que eu não lembrei mais de nada. Eu acordei no outro dia, eu estava em cima da cama. Então, ninguém viu. Eu acho que nem minha amiga viu, que ela está na unção também. Então, nem eu mesmo vi, que eu dormi, que eu não sei nem como é que eu subi naquela cama. Mas eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele se manifesta de forma particular. Amém? Então, tem coisas profundas
sobrenaturais que vão acontecer que só você e Deus vão saber. E tudo bem. É isso que Ele quer. Se Ele quiser externar, Ele vai externar. Se Ele não quiser, amém. Uma vez eu estava orando e Deus falou para mim que existem pessoas extraordinárias escondidas. E talvez essas pessoas nunca vão ser vistas, nunca vão ser famosas, nunca vão ter milhões de seguidores, mas que Ele se agrada do coração delas de forma profunda. E eu falei, Deus, eu quero é isso, Senhor. Eu quero que o Senhor me veja isso em mim. E aí foi gerado esse desejo no meu coração de que Deus pensasse assim de mim também, sabe? Mesmo que eu não seja conhecida, mesmo que eu não... Deus, eu quero ser essa pessoa para você. E esse deve ser o desejo do nosso coração. Você, nesse lugar, não precisa ser reconhecido por outra pessoa e nem reafirmado, só afirmado por Deus. E isso basta. Porque é a sós com Deus que você é tratado. É lá que você vai começar a descobrir os seus defeitos, as podridões que tem dentro de você e que você vai ter que mudar e você vai ter convicção e força para essa mudança. É desse lugar que você vai sair incendiado para fora. Amém? É desse lugar de intimidade que você vai conseguir chegar no lugar e não se importar se você tiver que babar no chão, que você tiver que cair, se você tiver que ir para debaixo de algum lugar. Por quê? Porque você tem convicção de quem você é em Deus e da sua intimidade com Deus e da sua identidade em Deus. E quando cada um de nós, vocês imaginem, cada um de vocês tendo um relacionamento profundo com Deus. Nem só nós, aqui, cristãos do mundo todo. Se todo mundo que se diz cristão tivesse esse relacionamento com Deus profundo, a gente estava em outro nível. A gente estava em outro nível. A igreja de Deus estava em outro nível. Entende? Então, essa é a mensagem que tem que ser pregada. Eu vi no Descende, o cara que fundou a casa de oração. Ele estava falando que ele lia a Bíblia e ele achava tediosa. Sabe, ele estava numa faculdade de teologia e ele não lia a Bíblia por ler. E ele achava aquilo um tédio, estava cansado de ler a Bíblia. Já tinha lido a Bíblia várias vezes. E ele disse que um dia Deus falou com ele sobre ele conversar com Deus. E ele disse que começou a ler a Bíblia e falar assim, yes, Senhor, é isso. Ele começou a ter um diálogo com Deus. E a partir disso, ele começou a se relacionar com Deus. E aí você já conhece, surgiu a casa de oração, tem vários lugares hoje, é um lugar que sai várias canções, várias revelações, mas partiu de alguém que não tinha relacionamento com Deus, que era um estudioso, mas que achava tudo muito chato, muito, muito cansativo, né? E a partir do momento que você começa a ter intimidade com Deus, você começa a ter um conhecimento sobre Deus. Lá em Jeremias 9, do 23 a 24, fala assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, a gente, dessa geração, a gente não somos pessoas leigas. A gente tem um vasto conhecimento de muitas coisas. A gente tem uma facilidade de encontrar conhecimento, não é verdade? Vasto, você coloca ali na internet, você encontra tudo que você precisa. A gente é uma geração curiosa e bem metida a CDF, não é verdade? A maioria das pessoas que eu conheço é muito inteligente. E aí, quando o assunto é conhecer Deus, não tem como ser encontrado no Google. Não tem como você encontrar isso numa receita de um livro qualquer. Sabe por quê? Porque você pode ter o domínio de vários assuntos, dos mais difíceis.
sabe? Você pode saber de coisas de física, de matemática, pode dominar esse assunto. Mas Deus não pode ser dominado. Não pode. O conhecimento com Deus, ele só acontece através da palavra, da oração e do temor. Então, você pode ser uma pessoa extremamente inteligente. Extremamente. Mas, se você não buscar Deus, você nunca vai conhecer Deus. Não vai. Você pode ser teólogo, doutorado, igual o cara da casa de oração. Mas se você não tiver um relacionamento com Deus, nada disso vai te revelar quem é Deus. O conhecer Deus só acontece através de uma conversa íntima com Ele. Você precisa ser conhecido e também conhecer. Você precisa se expor, mas também buscar conhecer Deus através da luz da palavra. A intimidade é lugar de liberdade, como eu falei. Então, é lá que você vai ter uma conversa íntima com Deus. Você não vai precisar ser a pessoa mais inteligente para falar com Deus. Você vai poder ser você mesmo. Amém? E familiaridade, é aí onde entra a palavra. Familiaridade. Familiaridade é diferente de intimidade. Por muito tempo, se você for procurar na internet, você vai ver, às vezes quando você vai botar intimidade, vai ter lá a palavra familiaridade, mas não é. Familiaridade é algo que você se torna familiar. É algo que você vê como algo comum. Lá em Mateus 13, do 54 ao 58, fala assim: chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Isso Jesus. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome da sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? De onde, pois, ele teve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali, por causa da incredulidade deles. Então, familiaridade é diferente de intimidade. Quando algo se torna familiar, se torna comum. Você desvaloriza aquilo. E isso tem acontecido na nossa igreja, nas igrejas evangélicas. Isso aconteceu com a igreja católica. De tornar Jesus algo familiar. Você entra numa casa, tem uma Bíblia aberta lá no Salmo, tem um crucifixo. Isso é familiarizar. As pessoas ouvem falar de Jesus. O brasileiro, ele conhece Jesus. Não é uma nação que não conhece Jesus. É uma nação que conhece, sabe quem é, mas não conversa com Jesus. E é diferente. Então, muita gente conhece Jesus e fala de Jesus, mas não fala com Jesus. E há uma grande diferença nisso aí. Então, você pode ver muitas pessoas subirem aqui e falar de Jesus. Mas se você tiver intimidade com Deus, você vai saber se essa pessoa fala com Jesus. Eu tenho esse negócio em mim. De saber, negócio assim, sinto quando não é. Eu falo, amor, tem uma coisa esquisita. Tem uma coisa esquisita, não estou sentindo, tal. Eu falei, aí eu já começo a me culpar, estou julgando. Mas, sabe quando você tem um relacionamento com Deus, que às vezes é uma pessoa simples, mas que você sente a presença, sabe? Às vezes é uma pessoa que não tem um domínio completo da palavra, mas você sabe que aquela pessoa, ela arrebenta quando ela começa a manifestar a presença de Deus, porque ela tem intimidade com Deus. Amém? Então, é preciso falar de Jesus, mas também com Jesus. Então, a partir do momento que você fala com Jesus, você vai falar dele com propriedade. E as pessoas vão ser tocadas. E as pessoas vão ver Jesus na sua vida. A familiaridade, ela gera incredulidade. E a intimidade, ela gera fé. Então, você percebe aqui que esse povo incrédulo deixou de receber. Por quê? Porque estavam familiarizados com Jesus. Desacreditaram do que ele poderia fazer.
Quando eu vi uma mensagem sobre isso, ele falou por exemplo, deu um exemplo do primeiro carro que surgiu. O primeiro carro que surgiu, imagina só esse carro na garagem da pessoa que criou ele. As pessoas deviam passar e falar, nossa, esse cara tem um carro. Que loucura, tem um carro, o primeiro carro. E hoje todo mundo, é comum ver um carro, né? Então as pessoas se familiarizaram. Já não é algo, um carro. E acontece muito hoje com a estrutura das igrejas. As pessoas vão pulando de igreja em igreja. Por quê? Porque é algo novo, é uma estrutura nova. Lá em São Paulo deve ter mais isso, né? É uma igreja competindo com a outra, de quem é maior, de quem tem mais estrutura. E aí, o que é que esses caras estão fazendo hoje? Conferências para falar sobre a presença de Deus. Porque o que importa num lugar não é a estrutura, é a presença. E os pastores e os grandes líderes estão preocupados com isso. Porque as pessoas, quando ela se familiariza aqui, ela vai para outra igreja, aí se familiariza, vai para outra, não cria raiz em lugar nenhum. Não cria raiz em lugar nenhum. E isso vai gerando uma bola de neve no nosso meio. E atrapalhando as coisas sérias de Deus. A gente tem estado num nível de imaturidade muito grande, por falta de relacionamento com Deus. Eu falei para o meu esposo que às vezes eu estou muito cansada de algumas coisas, de bater na mesma tecla com coisas pequenas, entende? Que muitas vezes era para a gente estar num nível em Deus maior, de maturidade, de perder tempo com besteira. Eu falei, amor, eu estou me cansando, porque a gente quer fluir, a gente quer dar a largada e a gente não quer deixar ninguém para trás, mas muita gente vai ficar porque não tem buscado. Porque não tem andado na frequência que Deus tem falado. E olha que Deus tem falado para nós o que tem falado para o mundo. Então, o que tem sido pregado na igreja, na Aliança Jovem, nos domingos, tem sido pregado no mundo. Se você ouvir uma conferência nos Estados Unidos que está acontecendo aí, o Descende, são as mesmas coisas que a gente prega nos sábados. Então, Deus, Ele está falando, Deus, Ele está dizendo, Deus, Ele está revelando para aqueles que estão dispostos a ouvir. E aí, chegou o momento da gente agir. Eu e meu esposo, a gente está no momento de agir. E aí, a gente não quer deixar ninguém para trás. A gente quer que todos vão, arrebenta, sabe? Vamos para o mundo, vamos catar esse povo dessa cidade. Eu sempre falo sobre isso aqui. Se vocês pegarem minha ministração, eu sempre vou falar sobre isso. A gente precisa sair dessa zona de conforto e começar a externar o que a gente tem escutado de Deus para o mundo, para as pessoas se sentirem atraídas pela casa de Deus. Amém? Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu fui completamente atraída. Eu fui atraída pela motivação errada. Eu vim para a igreja por causa de um relacionamento. Eu não sei se eu já falei isso aqui. Eu vim porque eu estava apaixonada por um menino. E aí, ele me trouxe para a igreja. E aí eu me enturmei, conheci uma galera, tal, mas eu não era muito de fazer amigos. E aí eu lembro que eu comecei a ter experiências com Deus, de verdade. E aí eu lembro que com 2 meses esse menino disse que Deus tinha mandado ele terminar comigo. Eu falei, gente, obrigada, Senhor. E aí eu sofri muito, eu lembro que eu sofri demais por causa desse relacionamento. Mas eu não conseguia mais deixar Jesus. Eu não conseguia. Eu não conseguia, mesmo tendo que ver esse menino na igreja, mesmo tendo que ver esse menino nos sábados, mesmo, ele era o melhor amigo do meu irmão, então eu tinha que ver esse menino. E eu lembro que, mesmo que eu quisesse me afastar, eu não conseguia mais. Por quê? Porque antes de qualquer coisa, eu tinha começado um processo de amizade com Deus. Muito rápido as coisas aconteceram na minha vida, muito rápido, muito intenso. E eu acredito que Deus, ele fez isso porque eu tinha um temor muito grande. Eu tinha uma obediência a Deus muito grande. Então, eu nunca consegui me afastar. E aconteceram várias outras coisas. Mas é como se algo não me permitisse mais desistir. E eu oro para todos vocês, para que vocês nunca consigam desistir. Sejam igual a mim. Estragados para o mundo. Eu gosto de falar isso, estragados para o mundo.
não é me vangloriando. Amém? Todo mundo tem que orar para não cair. Mas sabe aquela coisa de que você não presta mais para estar ali? Não se encaixa mais. É exatamente isso. É como se você tivesse estragado. É como se nenhum outro relacionamento fosse suficiente, porque só Deus é suficiente na sua vida. E para finalizar, tem uma frase de Jonathan Edwards que eu vi, que eu achei maravilhosa, que fala assim: como você pode esperar morar com Deus para sempre, quando você descuida e rejeita a sua relação com Ele aqui? Então, muitos querem ir para o céu, né? Muitos têm medo de ir para o inferno. Até mais do que vontade de ir para o céu, é medo de ir para o inferno. Então, muitos têm medo de ir para o inferno. Mas isso não é um sentimento genuíno. Você precisa começar a ter um relacionamento com Deus aqui, porque lá no céu é 24 horas santo, santo, santo. É 24 horas adorando a Deus, santo, 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 santo. Então, eu ficava, meu Deus, será que eu vou dar conta disso, Senhor? Santo, santo, santo. Então, quando você começa a ter um relacionamento com Deus, você sabe que você nasceu para isso mesmo, para glorificar Ele, para contemplar a glória dEle, para exaltar Ele, para mostrar para as pessoas quem é esse Deus, o quão extraordinário é esse Deus, o quão perfeito Ele é, o quão maravilhoso Ele é. Então, você não consegue se conter quando você tem um relacionamento com Deus. Amém? Eu queria chamar o Ministério de Louvor. Geralmente, as minhas ministrações, elas são assim, tá? Elas não vão até 10 horas da noite. Mas eu boto para arrebentar com a cara de vocês. Com a cara de vocês. Mas amém, gente. É muito bom, muito prazeroso estar aqui agora. Eu já me sinto mais à vontade de falar aqui. Não me familiarizei, tá? Eu me sinto íntima de vocês, de cada um de vocês. Então, eu acredito que cada vez mais Deus vai me usar, e daqui uns dias são vocês aqui, vão ser usadas também. Amém? Vão ser usadas também. Feche seus olhos, vamos orar um pouco. Pare para escutar Deus um pouco. Amém?